A gente está aqui com o Ricardo Maurício. E, Ricardo Maurício, eu gostaria muito de agradecer a tua gentileza em participar dessa conversa, desse projeto, né? E eu queria te pedir, por favor, que tu te apresentasse para nós. Ok, Diego, obrigado. Eu agradeço também o convite. Bom, eu sou o Ricardo Maurício, artista plástico, performático. Sou também professor da UFES há 18 anos já. E alterno, então, assim, as minhas... entre a arte e o ensino, né, nesse tempo todo. Antes eu também já dava aula em centros culturais, aula de história da arte moderna, arte contemporânea. E é isso, aí venho... Eu comecei fazendo desenho, depois passei para gravura, na Escola de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro. Depois fiquei 14 anos entre a graduação e o mestrado, aí fiz mestrado lá também, na EBA, e doutorado também. Terminei o mestrado em 2001 e o doutorado em 2005. E depois, agora em 2017, eu fiz um pós-doutorado na UF, na Federal Fluminense, em Niterói. Bacana. E é isso. Muito... E diante dessa jornada aí, desse super processo que tu está nos apresentando, eu queria te fazer uma pergunta. O Ricardo Maurício, quando estava, já teve medo da arte? Ou a arte não lhe dizia nada? Assim, esse Ricardo Maurício, talvez começando, ou antes, em algum momento, já sentiu medo desse mundo, disso que a gente tenta entender e chama de arte? Pois é, acho que não, acho que medo propriamente não. Assim. Às vezes o que eu acho que todo trabalho, né, é um certo friozinho assim na barriga, dúvida, em relação à aceitação do que a gente faz, né? Eu acho que, de certa forma, quer dizer, no início, assim, eu tinha eu acompanhava mais ou menos, meu pai comprava para mim uma revista chamada Arte Hoje, lá no final dos anos 70, e eu acompanhava mais ou menos a produção que estava acontecendo, então eu sabia mais ou menos, eu via, por exemplo, artigos sobre o Hércules Barsotti, né? Construtivista, concreto, e tal, aquela cultura geométrica que não me interessava muito. O que eu fazia era completamente diferente. Eu comecei fazendo uns desenhos, era um realismo fantástico, assim, satírico, e eu, enfim, no meu período a minha primeira orientação, eu fui desenvolvendo dentro daquilo que eu queria fazer, né, como esferográfica, bic e tal, fui desenvolvendo até um certo nível de virtuosismo. E aí eu entrei nos primeiros salões, Salão Carioca de Arte, lá no Rio, que eram salões dedicados ao desenho e à pintura. Era completamente diferente quando a gente pensa hoje em dia assim, o que era a arte da década de 70 no Brasil, né? Mas praticamente não tinha muita coisa relacionada com isso que a gente pensa. E que, na verdade, era o que estava acontecendo na ponta da arte na década de 70. Esses salões cariocas eram completamente diferentes. Tanto que, por exemplo, esses meus trabalhos foram aceitos e foram cogitados até para prêmio na época, né? Então tinha uma... E assim, quando eu entrei logo depois para a Escola de Belas Artes, o trabalho foi se desenvolvendo meio que paralelo a aquilo que a gente hoje em dia pensa que era a arte hegemônica daquele momento, e que na verdade não era propriamente, né? Uhum. Tinha das coisas que se fazia naquele momento e que desapareceram completamente, né? Alguns artistas best-sellers lá no naquela época do meados e final dos anos 70 e que desapareceram completamente na história da arte, né? Então, assim, era engraçado, porque eu até comentei com você outro dia, né, que eu fazia teatro
Então, e eu fazia uma peça de teatro infantil da Maria Clara Machado, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, lá no Rio, e na galeria da Cândido Mendes estava tendo a exposição do Cildo Meirelles, Fiat Lux. E Uhum, eu estava ali do lado, né? E logo depois eu comprei o livrinho do Cildo da Funarte. Então eu ficava vendo, isso aí foi aquilo que aconteceu lá na época que eu fazia Maria Minhoca. E eu vi a vernissagem num sábado à tarde, assim, mas em momento nenhum eu entrei na vernissagem, então eram quase que mundos paralelos, né? E eu posso aproveitar e te perguntar, assim, é super interessante. Tu lembra, assim, o sentimento, por que tu não entrou na vernissagem? Era meio assim, era meio como se fosse um mundo paralelo mesmo, entendeu? Assim, as pessoas eram pessoas que eu não conhecia, eu tinha uma vontade muito grande, porque eu me sentia muito mais inserido no mundo do teatro do que das artes plásticas. Aí nas agendas lá desse ano tinha assim, frequentar vernissagem de desenho, de gravura. Eu não tinha, e na verdade estava ali ao lado, né? Quer dizer, eu fui conhecer o Cildo, sei lá, até a gente foi vizinho de ateliê na Rua Alice. Meu ateliê com Tavares, Basbaum, Ivo, Ana Lu, era no 190, mas assim, tipo, 6 anos depois, 7 anos depois, aí eu conheci o Cildo, né? Através do Tavares. O Cildo fez, inclusive, uma reforma. Tinha assim, o meu ateliê, o ateliê da gente era num sobrado, aí tinha um prédio grande, que já tinham demolido os sobrados para fazer esse prédio, e 2 casas depois era o ateliê do Cildo. Então, teve uma época que o Cildo fez uma reforma no ateliê dele e guardou as instalações dele lá no nosso ateliê. E aí eu encontrava o Cildo tomando café na padaria da esquina. A gente conversava e tal, era bem legal. Mas 6, 7 anos antes, eu estava ali ao lado do Cildo, mas meio que num mundo paralelo, assim, né? Não tinha esse interesse, assim. Tinha um interesse, mas era meio como se, não fui convidado, não conheço ninguém, então não vou, entendeu? Sim. E a minha vontade de participar desse mundo de artes plásticas, achava que a entrada era para o outro lado, assim, por outra Uhum, porta, sim. sabe? E tu foi, Era meio como se eu não... Diga. e daí tu foi descobrindo foi construindo, descobrindo essas novas portas? Como é que... Pois é, muito assim, porque em Belas Artes, comecei a tentar ousar um pouco mais dentro do que eu fazia. Aí eu comecei como se fosse uma trajetória que recuperasse uma história da arte sei lá, de 100 anos antes, saindo do realismo para uma coisa mais expressiva, com a linha, menos realista, com a gravura. E depois a gente teve uma grande vantagem, assim, que na EBA mesmo, na época da geração 80, 83, 84, formou-se um grupo que começou a frequentar a exposição. Uhum. Então a gente ia para as vernissagens, o Jorge Duarte e o Campinho, por exemplo, já estavam mais inseridos no mercado, porque eles tinham marchand, e a gente começou a frequentar. Aí teve a Bienal de São Paulo. Quando a gente chegou na Bienal de São Paulo, a gente viu assim, caramba, o que a gente está aprendendo aqui não tem nada a ver com o que está se fazendo no mundo, né? Então, de repente, você entra em Tu contato. fala, ou tu tá, só para o que tu estava, digamos, aprendendo na EBA, não tinha a ver com, tu percebeu que não tinha a ver com essa produção mais contemporânea que Exatamente. estava sendo exposta na Bienal lá. Exatamente. Por exemplo, eu duro, né? Então eu ia para sebo, Hum, comprar arte e tal, e aí eu tentava fazer um ping-pong com o que eu vi na Bienal, comprando o catálogo da Bienal. Aí ouvi falar em suporte surface, que imagina, 1983, 84. Esse é um movimento francês que aconteceu nos anos 70 que eu nunca ouvi falar, hum. né? Aí tinha aquela nova escultura britânica, Tony Craig, Gormley, Anish Kapoor, reunidos.
Você falava, o que é isso? Isso é escultura? É uma coisa completamente diferente. E a história da arte que a gente tinha, que eu adorava a aula de história da arte, aí, de repente, a história da arte 4 chegou ao cubismo. E não Nossa. tinha mais nenhuma história da arte obrigatória. Aí eu falava para as minhas professoras, mas e depois? É, E depois? E o que é Dada? Né? tu E vê pop assim. art? E esse expressionismo abstrato? E o neoconcretismo? Ah, não, isso é muito recente. Tu vê. Aí eu me lembro que eu peguei uma história da arte, eu e umas amigas minhas, eu tinha uma colega nossa mais velha, que é professora da EBA até hoje, Isis, e ela ia fazer mestrado. A gente pegou essa história da arte eletiva, optativa, e aí a gente pediu para a professora para ir em frente, né? Aí teve uma hora que ela sorteou uns seminários Uhum, e eu quis falar sobre Dada, uhum, dadaísmo, porque o que é isso, né? Aí eu me lembro que eu dei uma lida no livro lá, que eu consegui num selo, Dada e Surrealismo. E aí, quando eu fiz a apresentação no seminário, quando eu tinha uma dúvida, eu olhava para ela e ela fazia assim. E aí eu sentia assim que ela não conhecia, entendeu? Que na uhum. verdade ela estava concordando porque com aquele livrinho que eu tinha lido, ela estava aprendendo um pouquinho também a Também. partir das coisas que eu estava falando. Porque na verdade a EBA não se dirigia a isso, Sim. né? A gente pode até pensar quase que no próprio nome, né? Das belas artes, É, né? exatamente, toda aquela tradição Uma, acadêmica, né? uma coisa Aquela mais. coisa do Lúcio Costa ter desmontado o Lúcio Costa como o Capanema lá, como ministro da Cultura do Getúlio, quis modernizar a Escola de Belas Artes. O Lúcio Costa ia dizer anos depois que ele se arrependia de ter destruído uma boa estrutura acadêmica de belas artes e não ter conseguido construir uma escola moderna, estilo Uhum. Bauhaus. Ele não teve tempo para isso. A cara do Brasil, né? Então, a EBA que eu conhecia tinha um Sim. ensino acadêmico, assim. Quando eu entrei, por exemplo, quando as minhas professoras logo tinha um salão dos alunos. E aí, com aquele meu trabalho de esferográfica, BIC, aquele inferno meio dantesco, né, com demônios e diabos sendo devorados uns aos outros, eu ganhei um prêmio do salão. E aí, assim, os professores falavam assim: ah, Ricardo, você não precisa ficar copiando garrafa mais. Vai para o corredor desenhar o busto do Caracalla, se você quiser, desenhar Uhum. o espinário, aquelas cópias lá que a EBA, só a EBA tem, né? Aquelas cópias de Uhum. gesso italianas que chegaram só o Brasil tem, só a Escola de Belas Artes que tem. A Vitória da Samotrácia, Aham. o, um busto lá no hall do elevador, aí eu ia desenhar aquilo porque me liberavam, né? E ao mesmo tempo foi um momento que eu me desinteressei completamente, assim, um primeiro momento que eu me desinteressei porque era uma coisa que eu já sabia fazer e eu sentia aquela coisa acadêmica. Aham. Aí, por exemplo, teve um dia que o Rubens Gerstmann foi falar na escola e que um professor meu de desenho artístico 2 comentou com a diretora da escola, que tinha sido minha professora também, se ela ia lá assistir o Gerstmann. Aí eles ficaram meio ironizando, dizendo assim: ah, eu vou sim, eu tenho muito a aprender com ele. E eu falava: ué, mas o Gerstmann, o Vergara, são os caras que estão expondo, né? Sim. Aí eu fui ver o Vergara falava assim: olha só, esse desenho aí de observação, quando eu sinto falta uma coisa da mão, eu pego umas coisas, os objetos que eu tenho, pego umas conchas e me exercito. Ninguém precisa Sim. disso. Ninguém precisa fazer. Aí eu ficava pensando assim: então a gente vai fazer aula de quê? Sim. Tu estava tendo A uma gente. formação pré-moderna e quase e Exatamente, uma existe escola totalmente pré-moderna. no mundo E contemporâneo, né? e como eu tinha desenvolvido isso antes, com 19, 20 anos, já tinha entrado com 20 anos no Salão Carioca, né? O cara lá do júri, o senhor lá, o crítico de 70 anos, veio: ah, você que é o Ricardo, você foi cogitado para primeiro. Eu falei: eu era metido, né? Falei, por que eu não ganhei?
Aí ele falou, não, porque você não tem currículo. Porque, na verdade, ser jovem naquela época não estava na moda. Sim. Depois é que entrou na moda. É. Aí um cara, o Cláudio Valério Teixeira, filho do Oswaldo Teixeira, ganhou um prêmio com um desenhão, que um desenho forte, assim, que era um cara sendo fuzilado num papel, num rolo de papel canson que se desenrolava. Eu achei aquilo interessante, porque era um desenho acadêmico, Sim, mas já mas, estava ao mesmo tempo, trabalhando. usava o suporte de uma maneira, tanto que, no final do desenho, o sujeito era como se fosse um cara, era um cara sendo fuzilado com as mãos amarradas nas costas, em 3 momentos, meio fotográfico assim. Uhum. E na parte de baixo do desenho, no chão, estava o corpo do cara caído. E aí o Cláudio era amigo de um ator, muito amigo meu, Vicente Barcelos, e o Vicente me apresentou a ele. Ele falou assim: você que é o Ricardo Maurício, o seu desenho é o melhor desenho do salão. Aí eu fiquei todo sem graça, Uhum. contente, né? Uhum. Contente, pô, do cara que ganhou o prêmio, que fazia um desenho, e ao mesmo tempo pensando assim: que coisa engraçada essa utilização do suporte, porque o meu desenho era um desenho em Scholler, Uhum. né? Tudo emoldurado e tal, né? Parede. Exatamente. E a outra coisa interessante sobre esse momento também, da EBA, é que nesse ano, a gente era um momento de direta já, né? Uhum. Então tinha toda uma efervescência, a gente ia para a rua, aquele movimento lá na Cinelândia, lá na Presidente Vargas, eu encontrei um dia a Faigostro, vou falar um pouco. Aí aconteceu o seguinte, houve um boicote, foi uma época que eu estava mais voltado para o teatro, depois desse prêmio que eu tinha ganhado, em 82, eu cheguei com os desenhos embaixo do braço para inscrever no Salão dos Alunos de novo. Os nanquins que eu tinha feito e tal, que já era mais solto o traço, né? Uhum. E aí uma amiga minha, uma colega, falou assim: ué, Ricardo, você vai boicotar o salão? Eu falei: boicotar? Não, não vou boicotar. Mas por quê? Boicotar? Não, na verdade, você vai furar o boicote ao salão? Aí Ah. eu falei assim: tem um boicote? Mas por quê? Não, porque a gente quer organizar o salão. O salão é dos Uhum. alunos, então a gente quer que nós, alunos, organizemos o salão. Eu falei: ok, peguei os trabalhos, botei debaixo do braço e voltei para casa com eles, né? Aí, no ano, aí não teve salão, teve um salão bem minguado naquele ano. No ano seguinte, o professor que organizava o salão, de uma maneira muito simpática, esqueci o nome dele, virou e falou assim: olha só, o ano passado houve esse boicote e os alunos vocês reivindicaram organizar o salão. Então, eu vou passar tudo que eu tenho aqui para vocês. Uma das coisas é assim: o diretor do metrô do Rio concedeu o espaço da Carioca, que era um espaço que não tinha nada ainda. Uhum. Hoje em dia é cheio de stand lá, mas é um Uhum. espaço aberto, vazio, para a realização do salão. Só que eu estou passando a bola, agora é com vocês. Aí a gente, nessa reunião tinha assim uma meia dúzia de alunos. Aí a gente falou: caramba, que responsabilidade, então vamos lá. Aí começamos a fazer foi crescendo o negócio, né, foi juntando cada vez mais aluno, e a gente fez que o júri dos salões anteriores era assim: professores da Escola de Belas Artes e artistas convidados. E Uhum. os alunos votavam, sugeriam nomes e iam votando. E a Uhum. gente falou assim: então tem que ter aluno no júri também. Aí um professor lá, que era professor substituto, até morreu já, um pintor paranaense, foi meu professor no mestrado depois, Paulo Aieck, eu não sei se ironicamente ou não, mas ele sugeriu, a gente estava debatendo o número de alunos em relação à composição do júri. Aí ele falou assim: por que não fazem maioria de alunos, então? O Paulo falou. E aí eu estava lá na frente e falei: que tal isso? Aí, assim, nós fizemos 5 alunos no júri, 2 professores e 2 pessoas de fora da EBA. Uma delas foi a Faigo Ostrover até. Eu fui pegar ela de carro, peguei o carro do meu pai, fui pegar ela lá na casa dela, depois levei ela de volta.
E aí foi muito legal, porque o Salão Carioca o Salão dos Alunos tinha uma coisa muito legal, porque os trabalhos iam para um auditório e era aberto. Então, para os alunos todos. Então, ficava todo mundo sentado, vendo o meu trabalho, chegou a vez do meu trabalho. E aí o júri dizia sim ou não, eu aceito, recuso, aceito por causa disso, ou recuso por causa daquilo. E o aluno perguntava assim, não, vem cá, por que vocês estão recusando o meu trabalho? Aí a gente dizia, estou recusando porque eu não gostei disso, daquilo, acho que isso, aquilo. E aí cada um dava um voto, sim ou não. Se tivesse mais votos, uma maioria aceitando, o trabalho entrava. E você podia se inscrever em pintura e em desenho, e em gravura, e em objeto. Né? E tinha uma coisa legal, porque nós, como alunos, os alunos, eu acabei sendo votado para o júri também, e, assim, quem era... A gente ia votar em quem? Os nomes, qualquer pessoa podia escrever num quadro negro no auditório o nome de alguém que seria candidato. E no dia da eleição, a pessoa olhava lá e falava assim, vou votar no Ottoni, vou votar no Tavares, vou votar no Ricardo, vou votar entendeu? No Campinho. Então, assim, tinha um suplente, o Jorge Duarte era o suplente, era o sexto. Porque nós que estávamos no júri também queríamos participar com trabalhos. Mas não dá problema. Então, mas a gente não podia votar em si mesmo. Sim. Então, na hora, entrou o trabalho do Ricardo, eu tinha botado uns guaches lá, eu descia do palco e o Jorge Duarte subia. Sim. Né? Eu podia ser cortado ou podia ser aceito. Óbvio que os 5 membros do júri era pessoal mais que tinha uma cancha maior, tinha uma experiência. Né? Então, eu acho que todos os trabalhos dos alunos do júri entraram. Mas era uma discussão muito legal, porque a gente estava ali lado a lado. Imagina, com 20, eu tinha, sei lá, 25 anos. Estava ao lado da Faiga, né? Não, ainda... a Faiga ouvindo a opinião da gente, sabe? Assim... E estimula um debate, né? Uma conversa, no mínimo, né? Tipo, tu tem que pensar sobre a coisa. E teve umas situações, uns momentos de revolta. Depois tinha uma colega minha que dizia assim, anos depois ela me procurou no ateliê para dizer assim, ela tinha sido minha colega no básico, e depois ela foi para a pintura e eu para a gravura. E aí, anos depois, ela disse que a filha dela estudava era criança, e estava numa creche ao lado do meu ateliê, esse da Rua Alice. E ela falou comigo, Ricardo, eu queria muito conversar um dia com você, 10 anos depois. Aí eu falei, legal, vamos conversar. Ela tocou a campainha lá. Nunca entendi, porque o meu trabalho, meus trabalhos foram todos cortados naquele salão. Vocês cortaram meus trabalhos todos. E eu só tirava 10 nas aulas de pintura com eles. Só tirava 10, eu passei a EBA inteira tirando 9,5 e 10. Desde o desenho, eu me lembro, do desenho artístico, ela tirando 9,5, 10. Sim. E ela falou, na pintura... Aí eu falei, pois é, mas sabe... Mas e aí? E depois? Você continuou pintando? Porque se você... Ela, não, nunca mais pintei nada, eu saí da EBA e nunca mais fiz nada em arte. E aí, era aquela posição oposta a esse grupo que tinha eu, Ana Lu, Jorge Duarte, Campinho, Tavares, Ivo Ito, Ottoni, Suzana Queiroga, Rogéria de Ipanema, que a gente ia para as vernissagens, né? Ia para a Bienal, houve uma caravana para a Bienal, então a gente começou a entender que o que a gente estava vivendo lá nas aulas da EBA era isso pouco defasado, né? Pouquinho, sabe? Exatamente. Aí o trabalho começou a mudar, né? Mas só aproveitando, assim, já que a gente está tocando também nessa questão da formação, né? E como é que daí tu hoje, como professor, né? Isso tu está falando que foi na década de 80, início de 80, né? Final de 70, 80. Hoje, como é que tu percebe a academia, assim, por assim dizer, né? Tipo, o ambiente de pesquisa universitário e de produção de trabalhos. Eu vejo assim, que o aluno entra, infelizmente, a gente ainda tem uma defasagem muito grande, uma distância muito grande com o brasileiro em relação
ao que se produz, né? Uhum. Tem a Bienal, hoje em dia quase tudo se concentra, eixo Rio-São Paulo, mas o Rio está muito esvaziado nesse sentido. E São Paulo tem a Bienal, né? Tem, enfim, hoje em dia tem outros, Belo Horizonte tem o Itaú Cultural e tal, mas acho que as coisas se Uhum. concentram em São Paulo hoje em dia, né? Mas aí o paulista tem um contato bienal com a Bienal, com a Uhum. produção, né? Infelizmente, assim, o aluno entra ainda, eu acho, achando que arte é uma outra coisa, né? Que ele, assim, como a gente está falando, né? Muito ligado aos valores pré-modernos, aquela produção pré-moderna, uma noção ainda de pintura, é, até um subproduto do século XIX, essa coisa Uhum. toda. Achando que é isso que vai aprender, né? Teve um dia numa aula de desenho, numa primeira aula minha, que lá pelas tantas, depois tinha um grupo meio em pé, assim, que não se aproximava muito. Lá pelas tantas, uma moça desse grupo virou e falou assim: professor, desenho artístico 1, desenho 1, Uhum. na UFES, sei lá, 15 anos atrás. Professor, eu entrei na UFES, é porque a minha avó me pediu para desenhar uma caneca, pintar uma caneca numa camiseta para ela e eu não consegui. E aí eu entrei para aprender a fazer isso. Aí eu falei, olha só, é uma pena que você entre no curso de arte pensando que arte é isso. A gente vai, ao longo desses meses aqui, tentar entender por que, até desenho mesmo, por que não é. Porque que a arte já foi muito além disso. E Uhum. tem que ir muito além disso. É muito mais importante do que desenhar caneca em camiseta. Agora, é uma pena que você entre. Assim, se você sair pensando dessa maneira, o curso fracassou. Né? Agora, se só você sair, aí o problema é seu. Mas se você e todos os seus Uhum. colegas saírem dessa maneira, nossa, nós estamos. É melhor a gente fazer uma outra coisa, abrir um Uhum. quiosque na praia, vender Ah, churrasquinho e tal, né? ah. Porque a gente fracassou como professor. E aí, por exemplo, um dos textos que eu trabalho direto em várias aulas é um texto do Thierry Deduve, né, o belga lá, o crítico belga, Uhum. quando a forma se transformou em atitude e além. Talvez você Uhum. conheça, Conheço. né? Que ele fala exatamente disso, né, do ensino, o ensino de arte pré-moderno, o moderno e o pós-moderno. Né? A mudança do estilo acadêmico de belas artes para um formato Bauhaus, né? E essa passagem agora, inclusive, ele usa três tríades, né? Que para o pré-moderno é talento, métier e imitação, né? Baseado na mimesis e Uhum. na capacidade. Pra você ter uma ideia, Diego, quando eu fiz prova para a EBA, tinha uma prova de habilidade específica. Sim. Acho que algumas universidades ainda têm, né? Ainda tem, né? Então, assim, eu me lembro que a professora disse para a gente desenhar, eu não sei se era aquela carnavalesca, lá rosa, eu não fui aluno dela, da EBA, mas ela pediu para a gente desenhar um motivo de carnaval. Eu desenhei uma porta-bandeira com mestre-sala, ajoelhado, Uhum. entendeu? E assim, você não entrava se você não souber. Tanto assim, eu fui monitor como eu tinha essa manha, Uhum. dessa multidão de demônios lá nesse inferno, Uhum. né? O meu professor de desenho anatômico pirou quando começou a ver os desenhos que eu fazia e me chamou para ser monitor dele. E aí eu via os desenhos dos meus colegas, não tinha ninguém fraco, todo mundo sabia desenhar bem, Uhum. porque todo mundo tinha passado nesse teste de habilidade específica. Sim, numa Né? carta. Uhum. Era capaz, essa coisa do mimetismo, da habilidade, né? E da representação, né? E aí o Deduve diz, na passagem depois, você sai desse talento, métier, imitação, para um outro que ele chama de criatividade, meio e invenção, Uhum. né? E na situação atual seria é, prática, atitude, desconstrução, Uhum. né? Ligado à teoria e tal, à teoria francesa. E aproveitando assim, tu consegue, será que a gente conseguiria aqui tentar esboçar assim,
por que que ainda, assim, a gente está em 2020 e essa constatação que tu faz, né, a gente também faz no cotidiano, assim, por que que será que essa ideia de arte ainda o que predomina é uma definição dessa arte que é geralmente calcada em meios clássicos, em desenho, pintura, e ainda é alguma coisa de imitação. Ou até gostaria até de provocar, assim, por que que ainda as pessoas assimilam a arte com o belo em 2020? Assim? Eu acho que tem uma persistência de uma... quer dizer, é uma tradição que durou séculos, né? Do Renascimento até o Impressionismo, né? Então, e a maior parte das pessoas ainda assimila muito com a invenção da fotografia, quer dizer, o modo como a fotografia desorganizou e modificou é assimilado ainda de uma maneira confusa pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda acha que o importante é ter um virtuosismo para ficar quase que parecido com uma fotografia. Nossa, mas é quase como uma fotografia. Aí você fala assim, ué, mas para ser quase que uma fotografia, a fotografia é uma fotografia. Então, para que é? Né? É tão bem feito que uma fotografia, como uma fotografia. Né? Sim. Então, por um lado, eu acho que tem uma defasagem grande. Eu, por exemplo, agora mesmo, né, recomeçando o semestre, à distância, lá com meus alunos, né, eu comento muitas vezes assim, que a primeira vez eu fui a Paris 2 vezes. Em 2007, a primeira vez que eu fui, e aí aquela coisa de aproveitar 10 dias em Paris, aí eu fui ao Louvre, fui ao Beaubourg, passei dias inteiros lá, e aquela Overdose. coisa, O aquela cara me sai, sugando, o né? cara sai Acordando enjoado até, cedinho. sai tonto. É. E aí, assim, tudo aquilo que você ouve falar é verdade, né? Você chega lá no Beaubourg, primeiro você fica extasiado porque tem uma sala Picasso, uma sala Matisse, uma sala para o neoplasticismo, uma sala enorme para o surrealismo, né? Você vê tudo lá, né? Uma sala para o expressionismo abstrato, Pollock ao lado de Bakunin, né? Uma sala para abstração. Aí, de repente, você entra numa sala, tem um grupo de criancinhas às 9h30 da manhã, criancinhas de 5 anos, de todas as etnias, sentadinhas ali, com as professoras falando de Chagall, e aí fazendo perguntas bonitinho. Martine, Felipe, Antoine, professor, je vais, enfim, je pense que... Aí você fala assim, e depois de tarde você chega no Louvre, estão os garotos de 14 anos lá fazendo anotações na aula do Picasso, as meninas lá fazendo anotações. Você chega no Louvre, tem adolescentes fazendo cópias de Delacroix, né? Desenhando Delacroix. Aí você fala assim, bom, isso é um contato. Eu, no Brasil, eu fui ver isso, sei lá, em 2011, 2012, na Fundação Iberê, pela primeira vez, em Porto Porto Alegre, né? Alegre. Uhum. Com a Regina e o Júlio Tigre. E aí você... Falei, pô, que bacana, primeira vez que eu vejo isso no Brasil. Né? As crianças sentadas com professores no ensino público, falando lá dos trabalhos do Iberê, né? Falando também de instalações, porque tinha uma exposição comemorativa, sei lá, de 10 anos da Bolsa Iberê, então tinha trabalho do Cadu, tinha trabalho de artistas contemporâneos, e as professoras falando daqueles trabalhos. Aí eu falei, começa a mudar, Sim. né? Mas acabou Agora, de por novo. exemplo, Fechou. né? A fundação Fechou? fechou. Já faz Pois é, a gente tem isso, Não, né? No Brasil mas eu a gente não tem uma continuidade, tem avanços e aí tem retrocessos, né? Nas políticas. Mas eu costumo dizer para os meus alunos de licenciatura, olha, cabe a vocês. Aí a menina, minha aluna fala assim, pois é, professora, eu chego na escola, a professora acha que eu tenho que trabalhar ela acha que eu estou lá para trabalhar com massinha, para fazer
carteirinha para a festa de São João, ela não entende. Quando eu digo que existem outras coisas, ela fala... Aí uma outra me disse assim, que ela disse para a professora que ia perder umas aulas, a professora falou assim, tudo bem, porque é só arte, você vai perder. Não. Então é um pouco isso, né? A gente tem essa defasagem, mas aos poucos, né? Eu acho que começa a mudar, assim, porque tem exposições. Agora a gente tem os setores de arte e educação dos museus, né? Então a gente tem alunos nossos que estão trabalhando como monitores lá e aí conversam com o público sobre os trabalhos. Muitos dos nossos alunos são... Agora, por exemplo, a gente tem a Ana Bringuente lá como a gente teve o Renan na direção do Mais, fazendo um trabalho super bacana. E são essas coisas que começam a aproximar as pessoas, em geral, digamos assim, Sim. né? Da arte. Desse espaço que também é delas, né? Que está ali já o tempo todo, né? Muitas pessoas têm esse medo, né? O medo de entrar no museu, não sabem que pode entrar, não sabem que são convidadas, né? Ficam assustadas. E às vezes até me parece que assim, até o medo de não entender, o medo de não gostar, Também. esquecendo que isso inclusive faz parte do processo, né? Tipo assim, quase de digestão da arte, né? Ou do trabalho, ou da ideia. Às vezes, quantos trabalhos às vezes tu bate o olho pela primeira vez, só que daí depois aquilo fica, né? Fica, e quando tu vê, tu... Diego, eu falei isso hoje na aula de multimeios online, né? Eu falei isso com os alunos, que às vezes aquela pessoa que detestou o trabalho, legal, mas foi tocada por ele, e ela vai se tocar disso num determinado momento que ela encontra uma situação no mundo que remete ao trabalho, ou então o trabalho, como você disse, né? O trabalho persiste durante anos, ela nunca mais vai esquecer aquele trabalho, até ela perceber que quando ela pensou que não tinha entendido, que tinha detestado, e na verdade tinha gostado muito. O trabalho foi muito impactante, né? E até essa ideia que eu acho que desmonta um pouco que a gente estava falando, que a coisa não é feita para ser bela, ou bonita, ou agradável, né? Mas ela é Exatamente, né? para mexer, para de alguma forma conversar contigo, né? Às vezes uma Exatamente. conversa mais agradável, às vezes não. O último artigo que eu escrevi, que foi até é um dossiê que o não foi publicado ainda, para a revista da UDESC, lá em Santa Catarina, Palíndromo. E aí ele fez uma proposta que era assim, um autorretrato crítico. E aí o subtítulo era o que vos motiva em arte. E aí eu estava escrevendo sobre isso, assim, né? Lembrei, eu meio que fiz recapitulando umas memórias, e aí uma das coisas que eu menciono, até aproveitando o formato, que é um formato quase que de testemunho um pouco também, já que é um retrato crítico, né? Eu fiz menção a um negócio que eu ouvi de um professor austríaco, na PUC do Rio, na época que eu fazia mestrado. Era chamado Roberto Kudielka, e que ele falava no Fichte, do filósofo alemão Fichte, né, do romantismo. Ele dizia assim que o Fichte propunha... Primeiro ele dizia que ele achava que o Fichte ainda era um filósofo subestimado, que ele considerava o Fichte a altura de Kant, de Hegel, assim. E aí eu me lembro que ele dizia assim, que o Fichte sugeria o conceito de interessante, no lugar do belo ou do sublime, né, para o juízo de valor. Aí o Stefani até me sugeriu, até anexei isso no meu artigo, ele dizia assim, olha, ele me lembrou que o Donald Judd, minimalista, né, naquele texto dele, Objetos Específicos, ele mencionava isso. Tem uma frase que ele dizia assim, o trabalho só precisa ser interessante. Interessante, né? Isso. É interessante isso, né? E tem um pouco a ver com o negócio do que o Thierry Dedouve propõe naquele texto Kant depois de Duchamp, que o Dedouve propõe que para o Dedouve continua sendo um juízo de valor, né? Vai haver arte se houver a resposta positiva a essa pergunta, isto é arte? Só que em vez de isto é belo,
o Dedurvo sugere que a pergunta se transforma: isto é arte? Né? Aí ele diz que precisa de 4 elementos. Né? Uma é o artista que diz isto é arte. A outra é o isto. Né? A terceira é o público ou o crítico do lado de lá que diz isto é arte, que exerce o juízo. E a quarta, essa que eu discordo um pouco, eu acho que a gente pode passar sem ela, para o Dedurvo é a instituição. Né? Eu discordo um pouco. Sim. Eu acho que a arte pode acontecer fora dos muros, digamos assim, do cubo branco. Né? Eu acho que daí teria que ser debatido o conceito de instituição, né? Pois é, também, porque, né? por exemplo, sei lá, um coletivo é uma instituição, um ateliê é uma instituição. Né? Pois é, né? Esse espaço, até tem isso, né? Esse espaço. A gente, quando vai fazer, você falou no Lattes, né? Quando a gente vai fazer o currículo Lattes, já tem essa coisa, qual é a instituição? Aí, assim, qual é a instituição? Né? O que é uma instituição? Não são debates. Tem uma ideia que eu acho que até, não agora eu não me lembro da fonte, mas que também tem a ver com essa questão da predicação, né? Que até no lugar desse de estar, né? De ser, melhor, no lugar do ser, tentar, na verdade, também pensar com um elemento mais temporal, no sentido de estar ocorrendo a arte nesse... Também parece interessante, porque às vezes, por exemplo, sei lá, se tu pegando um clássico, assim, uma pintura histórica, né? Ela também já carrega em si muito de um objeto histórico, não só poético, né? Mas, ao mesmo tempo, não impede que, mesmo que 300 anos depois, tu, em 2020, naquele momento, ocorra essa produção do processo poético, né? Pois é, essa questão também, né, da atemporalidade da arte, né? Até que ponto uma coisa... Quer dizer, é claro que ela vai tocar a gente de uma maneira... agora, em 2017, eu fui à Itália, eu fui à Capella Scroveni, né? Aí, assim, eu tive aquela oportunidade de ver, porque durante anos eu dei aula de Renascimento, de Barroco, e aí, de vez em quando, uma aluna minha falava assim: Ricardo, você já foi lá? Lindo, e eu nunca tinha ido. Mas isso é uma condição interessante até da situação também do artista e do professor até brasileiro, latino-americano, né? A distância, né? Parte da nossa formação é toda feita por cópias, né? Exatamente, por reproduções, né? Em livro. Exatamente, você estuda, você lê sobre aquilo, né? Isso é uma ideia interessante. Reprodução, reprodução de Giotto, reprodução de Tiziano. Aí, quando você chega lá, o Tiziano, uau, é outra coisa, o Botticelli, né? E aí eu tive esse prazer, fiquei um mês lá percorrendo, eu fazia algumas viagens, foram pontuais, porque eu falava, eu tenho que ir a Pádua para ter o Giotto lá na Capella Scroveni, né? Aí é um negócio engraçado, porque você fica numa antessala, aí você entra, aí você tem um tempo, aquele grupo fica um tempo certo lá, depois você tem que sair. Sim. Duas, com intervalo de 1 hora, aí voltei, vi uma segunda vez, né? E aí você fala assim, mas é evidente que a maneira como aquilo me toca é completamente diferente da maneira como tocou o Scroveni, que encomendou a capela ao Giotto, né? Sim. Ao comerciante lá que encomendou a capela, ou aos contemporâneos deles, né? E já que tu está falando também nas viagens, né, esses processos, daí aproveitando assim, bom, hoje tu tem um trabalho com performance, né, a questão do corpo para ti tá num dos centros da tua poética, né? E como é que foi daí essa digamos assim, esse processo que vai saindo quase de um bidimensional do desenho, da pintura? Teve alguns trabalhos intermediários, porque eu estava fazendo uns trabalhos no plano, que eram... Até hoje, outro dia eu fiz de novo. Não considero que eu tenha parado de tudo de fazer,
que era um pensamento que era uma espécie, eu chamo de pop-cretos, era uma espécie de com objetos. Então, eu enchia, eu colava objetos de plástico. No início, eles eram muito, digamos assim, quase que tropicalistas, eu chamava de barrocopop, uma coisa meio de flor artificial. Tinha uma coisa meio de, sabe, flor artificial, dialogavam. Logo dos Titãs. E tem um movimento bacana histórico de retomar esse pop creto, né? Pois é, esse pop creto sempre me interessou muito, o negócio do Valdemar Cordeiro. Isso, né? do Valdemar Cordeiro. E aí, inclusive, algumas colagenzinhas que eu fiz nos anos 80, eu retomei agora com a pandemia, que era um negócio que lá nos anos 80 eu alugava uma casa em Arraial do Cabo e a garotada toda ia lá nessa minha casa, na Escola de Belas Artes, e a gente andava pela praia catando pedaços de madeira com várias camadas de tinta, e eu fiz uma série de trabalhos lá nessa época, 80, e eu retomei agora. No ano passado eu fiz uns 60. Legal. Aqui eu pude ficar nesse lugar que eu estou, aqui na beira da praia, então umas andadas de 2, 3 quilômetros catando essas coisas, que eu chamo de pop-cretos também, e que são umas coisas meio que eu chamo também de haikais, porque o haikai é um poema japonês que tem 3 versos. E esses objetos geralmente são 2 elementos de madeira que se relacionam entre si. Às vezes tem tinta, como eu encontrei, às vezes não, porque às vezes é madeira de embarcação naufragada. E aí, geralmente, entra um ícone, quase sempre de plástico e quase sempre figurativo, que é o terceiro elemento. Né? Mas, assim, voltando à passagem para o corpo, eu estava fazendo esses trabalhos que eram mais pinturas, com esses objetos preenchendo totalmente, e que caminharam para se tornar monocrômicos, todos brancos, outros todos pretos ou vermelhos, começaram a ficar redondos também, eu fiz uns círculos vazados no meio. E aí eu estava no mestrado e eu fiz uma exposição com uma unidade que era um ovo, como um ovo de Colombo, um ovo em pé. E aí eu comecei a treinar, a gente consegue, né, botar o ovo, equilibrar o ovo em pé, assim. Se você achar o ponto de botar, ele fica em pé. Não sabia. É engraçado que das pessoas que quando eu digo isso, vamos tentar, a gente pega. O Júlio Tigre conseguiu. Tem uma coisa dessa coisa da habilidade, da sintonia fina, do desenhista. Né? Sim. E eu tinha resolvido, numa disciplina do Zílio, eu tinha resolvido todos os trabalhos que ele propôs, era uma disciplina de tridimensional, e ele propunha coisas ligadas aos movimentos contemporâneos, minimalismo. Ele nem falava que era o minimalismo, mas ele dizia assim, um depois do outro, a lógica do minimalismo. A gente trabalhava para perceber que era a lógica do minimalismo. E eu comecei a fazer isso, natural ou artificial. Eu comecei a resolver todos os exercícios escrevendo uma palavra na casca do ovo. Aí eu botava um deitado, um em pé, aí escrevia ready-made, handmade. Botava um ovo em pé, o outro deitado ao lado. E depois eu fui chamado para fazer uma exposição numa galeria comercial, e eu transformei isso em trabalhos, eu esvaziei os ovos, e fiz uns objetos, eu tinha usado espelho também em alguns, formalizei isso em objetos sem o conteúdo, esvaziei, botei resina dentro, né? Inventei uma técnica de esvaziar, comecei a injetar ar e tal. E aí, esses ovos em pé acabaram... Depois eu fiz uma instalação, que era uma instalação que apresentava um risco para o público, porque eram os objetos, era uma bola de soprar dentro de um aquário. Então, tinha esse aquário, que era um exercício até para uma aula da Lígia Pape, lá do mestrado. Você segurava a bola, assim, a bola segura o aquário por causa do atrito entre a parede da bola e a parede interna do aquário, né, do vidro, um círculo. Assim. E aí eu fiz uma instalação com isso, e
assim, à medida que esvaziasse aquilo, o vidro cairia. Uhum. O Paulo Reis, que era o curador, o Paulo até morreu já, né? O Paulo aceitou. Na verdade, eu tinha conseguido a exposição com aqueles trabalhos anteriores, Uhum. com aqueles de plástico anterior. Ele aceitou a mudança e ele falou assim: a única coisa que eu vou te pedir, porque tinha umas plaquinhas e eu escrevi assim: atenção, essa instalação apresenta uma situação de risco. Entrada apenas com equipamento de segurança. Aí o Paulo falou assim: não, bota mais uma frase. É proibida a entrada de crianças ou de menores. Uhum. Uhum. E aí eu fiz umas plaquinhas em português, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e holandês. E você podia, se você não quisesse entrar, você podia ver por uma vitrine. Entrava na galeria e via pela vitrine. Se você quisesse entrar, tinha um equipamento de segurança, Uhum. um capacete com um visor. E aí eu fiquei assim, bom, eu estou propondo um risco para as pessoas, mesmo que seja simbólico e mínimo, as Aham. pessoas têm equipamento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tive uma ideia que foi uma ideia meio que prática, eu estava cansado de mandar foto de divulgação para nada, tempo, dinheiro. Aí eu É. falei assim, vou fazer uma foto que seja um fato estético. Aí raspei a cabeça, a instalação nem estava montada ainda, eu fiquei sentado no chão, o Márcio RM, meu amigo, que é fotógrafo, fotografou, eu fazia assim, apontar como se eu estivesse realmente na instalação, apontando um negócio que estava a meio metro de mim, numa escada na minha casa, 3 elementos só desses, como se fosse um setor do retângulo que estaria lá pendurado, e mandei para os jornais com um textinho mais contundente, assim. E funcionou, porque o Globo, por exemplo, publicou no dia, publicou na véspera, né, se Uhum. interessou pela foto. E aí, o que aconteceu? Eu tive a ideia, eu falei assim, já que eu estou propondo isso para o público, eu vou ficar numa situação, simbolicamente, de maior risco. E Uhum. aí eu filmei e fotografei, peguei uma câmera VHS daquelas antigonas, fotografei do ponto de vista de quem não entrasse através do vidro. E uma menina com a digital dela fotografou andando em torno de mim. E fotografias também. E fiquei parado durante 1 hora, quer dizer, não embaixo exatamente, porque o retrato de cima ele era oco, né? Ele era oco assim, ele tinha uma Uhum. lateral. E aí chamei de readme, a partir do negócio que eu tinha trabalhado nos ovos, Uhum. de sondar o olhar do espectador, essa coisa do ready-made, do Champion, onde é que está a arte? Né? Uhum. Eu chamei esse meu trabalho de Read Me, Ready Me, Ah, sim. leia-me, Aham. meio que estou pronto. Speak Transit, que é o nome da instalação. Speak Transit tem a ver com o tempo, né? São, Uhum. assim passa, né? E aí fiquei lá durante 1 hora imóvel. E aí depois aconteceu uma coisa engraçada, porque um colega meu de doutorado, logo depois, no ano seguinte, me chamou para falar sobre esse trabalho. E ele perguntou assim, num seminário de arte e educação. Ele falou assim, Ítalo, aí falou assim, Ricardo, você é professor também, ele já era professor, numa particular. Ele falou assim, você prefere fazer o trabalho ou Falar sobre. falar sobre o trabalho ou fazer uma coisa mais teórica? Aí eu falei, cara, eu prefiro fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Posso? Ele Uhum. pode. Aí eu fui lá para o meio da plateia, fiquei parado durante 15 minutos, as pessoas sem entender nada. Eram alunos lá de uma especialização em arte e educação. Uma aluna saiu batendo a porta do auditório. Eu não preciso aturar isso, eu não sou obrigada a aturar isso. Mas, por outro lado, essas respostas interessantes, né? Uhum. Uma outra no fundo do auditório, de frente para mim, antecipando uma coisa que eu ia propor, porque depois que eu falei, e simultaneamente eu projetei o vídeo da anterior da instalação, enquanto eu Uhum. estava. Aí começou a virar uma série, eu comecei a fazer, e como eu estava sempre, aquela coisa de camisa branca, que você me conheceu assim, né? Com a cabeça Ah, raspada, sim. camisa branca, calça preta e tênis preto, né? Sim. Eu falava assim, Diego, fotografa aqui para mim. Eu ia lá e falava, pintou uma situação Uhum. para eu fazer.
né? E aí eu estava fazendo doutorado, eu comecei a desenvolver, e era um doutorado em linguagens visuais, que você tinha que discutir teoricamente seu próprio trabalho, com as referências teóricas, históricas, e aí eu comecei a desenvolver a série até no âmbito do programa lá, dos seminários, né? Comecei a fazer umas coisas interessantes assim, de lidar com a confusão temporal. A pessoa achava que o vídeo que estava vendo era um vídeo que estava sendo gravado na hora, mas na verdade era um vídeo de uma Ah, situação sim. anterior, no mesmo lugar. Aí eu produzia essas confusões assim, né? É... E comecei a fazer umas parcerias, chamei o Renato, começou a aparecer umas coincidências misteriosas de números Foi e legal, nomes que eu né? comecei a usar no trabalho também. Aí o Renato Mariano, o Renato morreu, né, assassinado. O Renato Mariano, não sei se você conheceu ele. Eu acho que sim, ele é aqui da... Que é, É, na UFES, né? é. Já E ele faz tinha, ele era careca, né? Mas também. Aham. ele deixava um trecho de cabelo na parte de trás, e ele Sim. chamava de Galeria de Arte Renato Mariano. E Hum, Renato Mariano é RM, Ricardo Luiz é RM também. hum. Read Me é RM. R-Mute. R-Mut, Man Ray é ME. Man Eu Ray. tive, eu tive um projeto de doutorado que eu acabei nunca executando, que era uma brincadeira. Tem a Mary Reynolds, que era namorada não sei se do Champ ou do Man Ray, mas aparece em umas fotos com os dois. Então, tinha que era me botar no meio lá dos três, Sim. porque era MR, né? Aham. Man Ray, Mary Reynolds. Aí eu propus para ele um trabalho e a gente fez junto, lá no DEFA, né? No corredor do DEFA. Eu fiz. Era um negativo positivo. Assim, a gente cortou RM na galeria de arte, no cabelo dele, e botou no meu, com rena, RM. Então ficou um positivo negativo assim. E aí eu falei para ele, olha, eu faço sempre de calça preta e camisa branca. Como é que você quer fazer? Eu acho que seria legal um diálogo. Aí ele falou, eu sou não sei se era um banda, acho que era um banda. Então eu estou pensando em fazer tudo de branco. O que você acha? Eu falei, pô, maravilha, perfeito. E aí É. foi super legal, porque tinha assim, teve muita gente nesse dia, muitos alunos. Então muita gente fotografando. O Miro, o Silfarlen fizeram vídeos. Sim. Não sei se o Rogério Câmara, acho que o Jô não fotografou não dessa vez, mas muita gente fotografou. Então foi uma coisa assim, foi um desses dias que depois eu fiz com o Fernando Augusto na passarela, porque o Fernando tinha me perguntado até antes do Renato se eu pensava se eu tinha feito com alguém. Aí eu falei, cara, a passarela é Fernando Ferrari. E Aham. o edifício que eu morava no Rio era Fernando Ferrari. E a UFES é Fernando Ferrari. Aí eu falei, bom, vou convidar o Fernando, vou fazer na passarela antes dela ser demolida. Aí fizemos os dois juntos, ele sentado num banquinho, eu em pé. E foi maravilhoso, porque a lua nasceu na frente do poste que eu estava olhando. Tu Então vê. tem poste assim, a minha cabeça, a minha careca de costas, o poste, a lua na ponta do poste, Quase e uma, eu fiquei parado, né? quase uma Era o antena. Ivo. Aí era o Ivo, o Silfarlen, o Ivo Godoy estava Aham. fotografando, e eu torcendo, eu pensando, o Erlen fazendo vídeo, o Dalmo fazendo vídeo, meus alunos do design, né? Aham. Eu torcendo para eles estarem percebendo, e claro, estavam, então fizeram fotos maravilhosas. Legal. Né? E foi um dia que deu tudo certo, porque depois o sol se pôs e eles usaram as silhuetas de nós dois ali. Tu vê. Não, E fascinante. aí, o negócio do corpo, nesse sentido, assim, tinha muito uma coisa que a performance, eu acho até que ela começou muito nos anos 60, então tinha uma coisa, Marina Abramovic, né? Coisa muito do corpo nu, né? E eu queria lidar mais com a pessoa, sabe? Sim. Do tempo a gente não está nu, a gente está no banho, né? Aham. Então, assim, nós somos seres culturais, aí o corpo nu, para mim, não entra muito em questão, né? Então, assim, para mim era mais conseguir uma espécie, digamos assim, de grau zero
do sujeito, que eu vi que é uma impossibilidade, porque o outro vai sempre te perceber de acordo com referências dele, né? Uhum. Mas a história da calça preta, camisa branca, era um pouco uma coisa de yin yang, ao mesmo tempo de neoplasticismo, sabe? Sim. Mondrian, Uma eixo vertical. tua monocromia também lá, né? Também tinha outros que eu fazia com uma variante que era eu deitado no chão, que dói horrivelmente o nariz, porque eu ficava aqui. Uhum. Depois tinha uma hora que parecia que o nariz estava quebrado, assim, com a cabeça no Uhum. chão. Aí, e muitas vezes em diálogo com outros trabalhos, né? Uhum. O nariz do chão numa exposição que eu não participava, porque eu estava entre mestrado e doutorado, mas eu fiz em diálogo com 7 trabalhos na Funarte, eu chamei de Cavalo de Troia. E aí era um percurso do cavalo. Então, esse no chão eu fiz em relação aos trabalhos da Gisele Ribeiro, que ela Uhum. tinha fotografado num cemitério. Inclusive, o Paulo Hayek, que ia morrer um pouco depois, fez uma foto abraçado num saco de lixo e com um galho seco na mão. Uhum. Então, eu dei nome para cada um desses passos do cavalo de Troia. Esse aí eu chamei de cavalo de santo. Uhum. Esse diálogo com a Gisele. Tinha outro que era o cavalo do xadrez. Teve um outro que a Marilá Dardot propunha uma troca de roupas na instalação dela. Tinha uma arara com várias roupas. Ela dizia, olha, troque a sua roupa por uma dessas e veja a exposição com uma roupa dessas. Depois, se você gostar mais, deixa a sua roupa aí Uhum. e, e vá com uma roupa para casa. Aí, quando eu fui lá, eu escolhi um vestidinho, ocre, e eu levei uma calça preta sobressalente para pegar o vestidinho para mim. Só que na hora de botar o vestidinho, o meu número é o número menor do que o meu. Mas ficou legal, porque ficou a camisa branca até aqui, o vestido Sim. e com aquele tênis pretão, né? Então eu chamei esse de cavalo do xadrez, meio em homenagem Uhum. do Errou C'est la Vie, do Chant, né? Aham, aham, aham. Sabe, essa coisa do travesti, né? Aquele Sim. cara carecão lá de vestidinho, assim. Aí, infelizmente, no dia da exposição, eu fiz o trabalho, só quem viu foram as pessoas que estavam trabalhando comigo, a Ana Milhomens e o Márcio Henrique, que estavam fazendo vídeo e fotografia. Ah. Depois o Milton Machado, que é meu professor no doutorado, até brincou comigo. Ah, você ficou com pena de ninguém ter visto você de vestidinho. Eu falei, pois é, porque eu vestidinho. Mas agora É. na foto dá para ver lá. Tá registrado, pode Está repetir também, registrado, o né? carecão lá. E o vestidinho está comigo, né? Eu acho que a Marilá nem sabe disso. Fica quase uma espécie de catálogo até, de souvenir, né? Souvenir. Exatamente. Bom, Ricardo, eu queria te agradecer muito por essa conversa, assim, extremamente agradável, enriquecedora, assim, né? Obrigado, Diego. Eu é que agradeço, É Diego, um super a oportunidade. processo, é uma jornada, assim, né? E cada vez mais eu me interesso, admiro e respeito pela constância dos artistas, a persistência do artista, né? Que nesse grande processo que muitas vezes até geralmente quem sabe tem mais dificuldades do que felicidades, assim, né? É verdade. É verdade. Eu acho muito bom. Bom, te agradeço também a oportunidade de falar um pouco aqui. E eu acho muito legal, Diego, assim, que eu acho que tem uma coisa nova no horizonte que é esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de diálogo. Ontem eu li no jornal uma matéria que me deixou chateado, que é meio a contramão disso que eu escrevi Uhum. nesse texto, né? Porque o cara dizendo assim que o artista que não está no mercado é um marginal. Aí eu pensei, bom, seja marginal, seja herói. Exatamente. Bom, vamos montar Seja uma marginal, quadrilha, seja... então, né? Vamos montar quadrilha, vamos para a guerrilha. Vamos para a guerrilha. A guerrilha artística, Ah, né? se é, Porque é muito legal uma coisa assim de Diego, fotografa para mim, então vou fazer agora. sim, E aí, assim, que instituição, que mercado, que nada. Eu até cito nesse texto que eu escrevi a fábula do La Fontaine, do cachorro e do lobo, né?
aquela coisa, pô, a vantagem do Lobo é que você não tem coleira, você não tem que responder a demanda nenhuma. Você tem uma liberdade, uma independência, né? Pega Mas, assim, num mundo também que está tudo virou consumo, a sociedade está tudo precificado, né? Então, o valor se confunde com preço, né? capitalizado, né? Assim, esse É, tipo, se aquela coisa que parece que no mundo de hoje, se a coisa, se o processo, o trabalho, o exercício não dá dinheiro, ele não tem sentido, né? Então, exatamente. É por isso que eu acho que ainda mais a gente tem que insistir é, para dizer que não, cara. até como O resistência, Zílio né? uma vez naquela época daquela Bienal dos 500 anos, ele falou assim, era até o cara do Banco Santos, que depois perdeu. Morreu? Aí o Zílio dizia assim, quem entende de arte hoje em dia é banqueiro, porque É, o cara mexeu, não teve Bienal, teve a Bienal dos 500 anos, né? A Bienal foi completamente diferente, porque o Banco Santos aportou, e hoje a gente sabe que era lavagem de dinheiro, é, muito do patrimônio artístico que ele adquiriu ficou tudo congelado, naquela é, casa dele ficou congelada, é. né? Não é E, uma... assim, e nós que estamos nisso há tanto tempo e que estamos tão envolvidos, quer dizer, nós não merecemos essa coisa da... Enfim, é isso que você falou, né? Uma coisa de insistir, de Hum, prosseguir, de, hum, né? E de independente desse... Tem uma coisa assim que, com o tempo também, na minha idade, né? hum, A gente começa a ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Vou fazer porque eu quero. Porque me interessa. exatamente. Aí, se alguém se interessar, ótimo. É Então, eu legal agradeço o interesse. e fecha quase um arco, né? Porque geralmente também o artista começa assim, né? Ele acaba começando porque ele quer e gosta e vai fazer, né? Tipo, Exatamente. depois, numa parte do processo, tu começa assim, pô, e se eu tentasse É. viver ou E hoje em dia, sobreviver? ao contrário, tem muito uma coisa dessa profissionalização, É, né? é, Tem muito o portfólio, hum, saber vender na internet, fazer muitas residências. Então, é, o garoto com, sei lá, 24, 25 anos já tem um currículo de não sei quantas é, residências. E tudo com a finalidade de conhecer as pessoas que podem, é, pragmatismo também, que a gente se pergunta, mas até que ponto isso tem muito a ver com a carreira, sem dúvida, sim. com arte. É tipo o capital festivo, né? Da arte, É, que a galera é, tem uma carteira, assim, né? é. Mas então tá, cara, eu vou te deixar aí descansar agora. Valeu, Diego. Vou Obrigado. vou parar de gravar.